E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai deduzir a fórmula que dá para a gente a equação do plano tangente a uma superfície, que é dada pelo gráfico de uma função, e para isso a gente vai precisar dar uma interpretação para a derivada parcial. O nosso ponto de partida vai ser discutir um exemplo específico, e aí a partir dele a gente vai generalizar a ideia e obter a fórmula, a gente vai deduzir a fórmula da equação do plano tangente. E o nosso ponto de partida vai ser exatamente olhar o GeoGebra. Vamos dar um pulinho lá. A gente vai partir desse exemplo que está aí na tela. A gente vai pegar a superfície, que é dada pela equação z igual a 4 menos x² menos y². Esse troço ele dá para a gente um paraboloide elíptico, que é esse que está aí na tela. Eu vou pegar um ponto específico, que é esse aqui, ó. Ele é o ponto que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. E vou calcular a imagem dele. Nota que aqui, quando o x for 1 e o y for 1, o z correspondente vai dar 2. Então, ele está aqui em cima, tá bom? Agora, digamos que a gente considerasse o plano dado por y igual a 1, que é esse que vai aparecer aqui na tela, tá? Dá uma olhada que esse plano ele vai interceptar a superfície de tal modo que a gente vai obter uma parábola aqui, percebe? Que eu vou fazer o desenho dela agora. Então, tá aí a parábola, e aí eu vou retirar a exibição do plano por enquanto. Vamos imaginar somente essa parábola. Nota que ela passa pelo mesmo ponto aqui que eu estou considerando, né? Que é o ponto de coordenadas 1, 1 e 2. Tá? Esta parábola eu posso pensar em trabalhar com a reta tangente a ela, percebe? A gente sabe lá do cálculo 1 que o coeficiente angular da reta tangente é dada pela derivada. No nosso caso aqui, como a gente está tomando o y para ser constante, a derivada que a gente vai ter que ela é uma derivada parcial em relação a x, porque o y é constante. Então, a gente vai ter que a inclinação ela vai ser dada pela derivada parcial do f em relação a x. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio quando a gente tomar o x igual a constante. Eu vou retirar a exibição aqui dessa reta e vou tirar a exibição desta curva. Digamos que a gente tomasse x agora para ser constante. A gente teria um plano nesse sentido, né? X constante igual a 1, tá bom? Então, veja, de novo eu vou ter uma parábola. Essa parábola ela é dada por esse desenho que está aparecendo aí na tela, percebe? A gente pode pegar de novo e olhar para esta reta tangente e, novamente, a gente vai raciocinar do mesmo jeito, né? Quem que dá o coeficiente angular da reta tangente? Derivada. Só que, veja, aqui eu estou com a função de duas variáveis, estou tomando x igual a constante, então a derivada que eu vou considerar aqui é a derivada parcial em relação a y. Então, novamente, aqui a gente vai ficar com a inclinação com x constante, ela vai ser dada pela derivada parcial de f em relação a y. E aí você vai dizer para mim, mas o que isso tem a ver com o plano tangente? Vamos retirar aqui a exibição desse plano. E a gente vai desenhar aqui o plano tangente. Agora, se eu olhar para outra parábola que a gente tinha feito anteriormente, que é essa que está aparecendo aqui, e olhar para essa reta tangente, a gente vai perceber que as duas retas estão no plano tangente, o que é bem razoável, tá bom? E aí, veja, a equação do plano tangente ela é dada por uma coisa desse tipo, tá certo? Z igual a x mais by mais c. Nota que a inclinação em relação a x é dada por a, ou seja, a inclinação aqui ela vai ser dada pela derivada parcial da f em relação a x. Como eu estou analisando no ponto 1 em 1, eu vou ficar aqui com, no lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar um menos 2, e no lugar do y aqui eu também vou colocar 1, vai ficar um menos 2, porque o b é a inclinação em relação a y, tá? O ponto agora é entender quem é esse c. A gente vai voltar agora para o quadro para a gente poder fazer um pouco de conta para entender isso melhor. Então, digamos que a gente esteja interessado em determinar a equação do plano tangente, a superfície dada por essa equação, quando x igual a 1 e o y igual a 1. Nessa figura, eu estou colocando aqui exatamente o esboço gráfico da superfície que a gente viu no GeoGebra, porém eu estou pegando só o primeiro octante para não poluir demais a minha figura. E a escolha para pegar o primeiro octante é porque, afinal de contas, eu estou tomando aqui x e y igual a 1. Que é esse ponto que eu estou marcando aqui. Tá? Nota que quando o x e o y são 1, o valor correspondente de z vai ser 2. Né? Então, eu vou ficar com isso aqui. Ó. Então, nota que esse ponto que está aqui, né, que é o ponto de coordenadas 1, 1 e 2, ele é um ponto da minha superfície. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Assim como a gente pensou no GeoGebra agora há pouco, a gente vai imaginar num plano que passa aqui no y igual a 1. Na hora que eu imaginar esse plano, ele vai fazer um corte na superfície e aí eu vou ter o desenho aqui de uma parábola. Nota que quando o y aqui for 1, a gente vai ficar com z igual a 4 menos 1 vai dar 3, né?
menos x². Então, a gente vai ter uma parábola aqui. Eu vou fazer o esboço dela só no primeiro octante, tá bom? E aí, conforme o que a gente viu no GeoGebra, né, você pode imaginar aqui, eu não vou desenhar o plano, tá? Mas a gente está no plano y igual a 1, porque senão a figura vai ficar muito poluída. Aí eu vou ter uma reta bem aqui, ó. Ela vai ser tangente a essa curva azul nesse ponto. E aí, veja, essa reta que está em vermelho, ela está no plano y igual a 1, né? Então, a inclinação dela é dada pela derivada, no caso aqui a derivada parcial, né? Veja bem, a derivada parcial aqui, ela vai dar o quê, né? 4 é constante, aqui vai ficar menos 2x. Como eu estou derivando em x, o y é uma constante, então fica menos 2x, né? Então, a inclinação desse cara, quando x igual a 1 e y igual a 1, vai ser dado o quê? Só substituir aqui, né? A inclinação dessa reta é dada pela derivada parcial, que é avaliada no ponto em questão, é dado por menos 2. Veja bem, agora a gente vai pegar e a gente vai analisar a curvinha que passa neste sentido quando x é uma constante. No caso aqui a constante é x igual a 1, tá certo? Então veja, nessa figura eu estou imaginando aqui, ó, x igual a 1, então eu estou pegando o plano x igual a 1, estou fazendo um corte na superfície, obtive essa curva, tenho esse ponto que é o mesmo ponto que está aqui, tá certo? Só que agora eu vou pegar essa reta. Essa reta aqui, ela é a reta tangente à curva dada por quem, né? Ó, lembra aqui, ó, x igual a 1, então eu vou ficar com 3 menos y², né? Então a curva é essa no plano x igual a 1. E de novo, a inclinação desse cara vai ser dada pela derivada parcial, só que agora em relação a y, né? Porque o x é constante. Nota, derivar isso aqui em relação a y, ó, 0, 0, menos 2y. Avaliar em 1 em 1 dá menos 2, tá bom? Eu estou interessado em achar a equação do plano tangente. Eu não vou me arriscar a desenhar o plano tangente aqui para não poluir demais a figura. Mas imagina, o plano tangente, olha só, ele tem uma equação dada por isso aqui, né? Z igual a x mais by mais c. Essa é a equação de um plano. A inclinação em relação a x, olha só, a gente viu que dá menos 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2x. A inclinação em relação a y dá menos 2y mais uma constante, tá? O que está faltando para determinar a equação do plano é exatamente determinar quem é c. Mas veja, o plano vai passar por esse ponto, correto? Que é o mesmo ponto que está aqui. Então, você tem aqui um plano tangente, igual a gente viu no GeoGebra agora há pouco. Já que ele passa nesse ponto, vamos ver, ó. Quando o x vale 1 e o y vale 1, eu venho aqui, ó. 1 e 1. Então, vai ficar 4 menos 2, o z vale 1, correto? Ó, perdão, o z vale 2, né? Tá aqui o z valendo 2. Aí, o que vai acontecer? Daqui, ó, para xy igual a 1 e 1, a gente tem isso aqui, ó. Então, você vai ficar com 2, que é o valor de z, igual a menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, mais c, né? Fazendo essa conta, você encontra que o c vale 6, né? Então, quem que é a equação do plano tangente, né? É menos 2x, né? Menos 2y mais 6, tá bom? Agora, a boa notícia é que esse raciocínio que a gente empregou para esse exemplo, ele vale sempre. E aí a gente vai conseguir achar uma fórmula que dá para a gente a equação do plano tangente sem muito sofrimento. Vamos a ela. Agora, de forma mais geral, a gente vai tentar determinar a equação do plano tangente a uma superfície que é dada por um z igual a f de xy, né? Ou seja, o z tem função de x e y. Eu vou denotar por z0 o valor do f calculado em um ponto x0 e um y0 fixos, tá? Aqui desse lado eu estou aproveitando a mesma figura do exemplo que a gente fez, tá? Mas vamos imaginar que isso aqui é uma superfície genérica. E aí eu estou pegando aqui, olha só, você vai ter x0, y0 e o z0 correspondente, que é a imagem, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Nesse primeiro, eu estou imaginando aqui que o y é igual a y0, ou seja, eu estou neste plano em que o y é uma constante. E a gente vai raciocinar da mesma forma que a gente fez agora há pouco. Você tem a reta tangente, a inclinação dela é dada pela derivada parcial em relação a x, e aí veja, na hora que eu avaliar esse cara, a derivada parcial em relação a x é df dx, né? Na hora que eu avaliar no x0 e no y0, eu vou deixar assim, porque eu não sei quem que é, né? Isso aqui está escrito de forma genérica, de forma geral. Aqui embaixo, eu estou fazendo a mesma coisa. Só que agora, eu estou imaginando que o x é igual a x0, ou seja, eu estou no plano x igual a x0. Então, eu estou fazendo um corte neste sentido. Eu vou obter uma curva.
E aí eu vou obter essa reta tangente à curva, dada por z igual a f, avaliado em x0, tá vendo? E o y aqui está solto, né? Ele está livre. E a inclinação desse troço vai ser dada pela derivada parcial. Aqui está errado, né? Eu coloquei df dx e df dy. Vou consertar aqui, peraí. E aí, de novo, vou colocar de forma genérica, tá bom? df dy aplicado em x0 e y0. Veja bem, para a gente poder deduzir a fórmula, a gente vai olhar o seguinte, ó. A equação de um plano é dada por isso, correto? E aí a gente vai fazer igualzinho a gente fez agora há pouco, olha só. Agora dá uma olhada para o que eu fiz aqui, né? Ó, quando a gente pegar x e y igual a x0 e y0, olha o que vai acontecer, ó. Do lado esquerdo, já que eu estou com x0 e y0, olha para cá, ó. O z correspondente eu chamei de z0, né? Então esse cara aqui vira o z0. Aqui eu vou ficar, o a é a inclinação em relação a x, então vai ficar com a derivada parcial avaliada nesse cara, vezes o x0, né? Na hora que eu substituir aqui, eu tenho x0. Aqui a gente vai ficar com a inclinação em y, que é a derivada parcial em relação a y, avaliada no ponto, vezes o y0 mais a constante c, tá bom? Agora veja, do lado de cá do quadro, o que eu fiz, né? Eu peguei esse trambolho e passei para o lado esquerdo. Então a gente conclui que a constante c vai ser o z0 menos esse trambolhão todo que está aqui, né? Que é esse sujeito que está aparecendo aqui, ó. Veja bem, aqui está a equação do plano tangente, né? A é a inclinação em relação a x, que a gente sabe que é a derivada parcial, e b é a inclinação em relação a y, que a gente também sabe que é a derivada parcial. Então a gente pode escrever essa equação dessa maneira, né? Veja que o c está aqui ainda, né? O que eu vou fazer agora é pegar esse c e substituir o valor que a gente obteve aqui em cima. Então veja, nessa passagem a única coisa que eu fiz foi reescrever isso, trocando o c pela expressão que a gente achou, tá bom? Esse z0 eu posso jogar ele para o lado esquerdo, né? E se a gente reparar bem, ó, a gente pode colocar este fator aqui em evidência, tá bom? Então eu vou ficar com esse cara que multiplica x menos x0. E eu posso colocar também em evidência esse cara aqui, que aí eu vou ficar com ele vezes y menos y0. E aí eu vou obter essa expressão aqui, ó. E aí a gente vai obter esse troço que está escrito aqui. Esse negócio é uma fórmula, né? E ele te dá a equação do plano tangente. Para a gente poder finalizar essa videoaula, eu vou voltar no exemplo que a gente discutiu inicialmente e a gente vai aplicar essa fórmula. Aqui, quem faz o papel de x0, né, e de y0 é 1 e 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem é o z0, né? O z0, ó, ele é dado por f de 1 e 1, né? Ah, mas quem que é o f? O f é a expressão que está aqui, né? Z igual a f de xy. Então, você vem cá, faz essa conta. Isso aqui vai dar 2, né? Agora, o que mais que eu vou precisar? Eu preciso das derivadas parciais, percebe? Aqui aparece a derivada, aqui aparece a derivada, né? Uma em x e outra em y. Veja bem, ó, quem que é a derivada de z em relação a x? A gente já fez essa conta, né? Dá menos 2x, o que implica que o dz dx avaliado em 1 e 1 vai dar menos 2, né? Mesma coisa se eu calcular a derivada de z em relação a y, né? A gente já fez essa conta de novo, né? Dá menos 2y. Ó, dá 0, 0, menos 2y. Aí eu pego esse cara, avalio em 1 em 1, né? De novo dá menos 2, né? Quando aqui o y vale 1 dá 1, o x nem aparece na expressão, né? Ele não altera em nada. Agora veja, ó, daí qual que é a equação que eu estou procurando? Ó? Veja, quem que é a equação do plano tangente? Usando essa fórmula, você vai ficar com z menos o z0. Quem é o z0 é 2, né? Aí do lado de cá você vai ficar com a derivada parcial avaliada no ponto, que é menos 2. Então fica menos 2 que multiplica. Aí aqui fica x menos o x0 menos a derivada parcial em y, que a gente calculou aqui que deu menos 2. Então fica menos 2 vezes y menos y0. Então é y menos 1. Bom, se a gente manipular isso aqui, a gente vai obter exatamente o que a gente já tinha obtido antes, ó. Veja bem, né? Ó, menos 2x mais 2, né? Menos 2 menos fica mais. Menos 2y, menos 2 menos fica mais. Então, eu vou ficar com 2 mais 2, que é 4. Na hora que eu passar esse 2 para o lado de cá, eu vou obter um 6, né? E coincide exatamente com o que a gente já tinha feito anteriormente. Só uma última observação. Tem que ficar claro que essa expressão que a gente obteve, né? Que dá a equação do plano tangente, ela só vale quando o z é escrito em função de x e de y, tá bom? Só nesse caso. A gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui no curso um caso mais geral que engloba esse, quando o z não está necessariamente em função
de x e de y, mas a gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Por aqui eu vou encerrando, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!